Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com o assunto função exponencial, só que vendo agora o assunto gráfico da função exponencial. Ou seja, como é que é o gráfico de uma função quando a variável dessa função encontra-se no expoente dessa função. Beleza? Pessoal, é o seguinte, ó, se ao final da aula você gostar da aula, tiver aprendido bastante coisa, clica ali em curtir, tá? Faça comentários também, isso deixa o professor Ferreto aqui bastante feliz. Beleza? Vamos começar? Vem comigo aqui, ó. Então vamos lá, pessoal. Vamos ver o gráfico da função exponencial. Vamos começar com isso daqui, ó. A base A de uma função exponencial f de x igual a elevado na x é um número a maior do que zero e a diferente de 1. Pessoal, alguns comentários, ó. Isso daqui, ó, é o formato da função exponencial. Tudo bem? F de x igual a elevado na x. Este a aqui, ó, como foi dito no começo aqui, ó, é a base dessa função exponencial. E essa base, pessoal, não pode ser qualquer número. Essa base ela tem uma restrição, ela deve ser maior do que zero, só que não pode ser o número 1, ou seja, ela deve ser diferente de 1. Para exemplificar isso aqui, pessoal, vamos imaginar o seguinte, ó. Aqui vamos imaginar um eixo, tá? E esse eixo indicará quais são os possíveis valores para essa base A. Tudo bem? Olha só, vamos colocar uma bolinha aberta aqui assim, ó, tá? E uma bolinha aberta aqui assim. Isso aqui nós comentamos lá na aula anterior, tá? Mas vale a pena a gente comentar isso aqui novamente. O que acontece é o seguinte, ó. Essa primeira bolinha vai indicar o número 0 e a segunda bolinha indica o número 1. Aí o seguinte, pessoal, os valores de A possíveis são os valores que encontram-se entre o 0 e o 1, ok? Ou valores que são maiores do que 1. Então, é o seguinte, ó, a base A ela estará sempre localizada aqui assim, ó, ou seja, com valores que estão entre 0 e 1, ou com valores que são maiores do que 1. Tudo bem? Pessoal, essa parte é fundamental para o entendimento da função exponencial. A base ela jamais pode ser menor do que 0, tudo bem? Ela não pode ser igual a 0 ou também igual a 1. Então, o que acontece? Ela estará sempre com valores entre 0 e 1 ou com valores maiores do que 1, tá? Sempre será assim. Então, repare o seguinte, existem duas regiões ali onde a base A ela pode se encontrar. Aí, dependendo do valor da base, ou seja, se ela se encontra entre 0 e 1 ou valores acima de 1, nós teremos diferenças significativas em relação ao seu gráfico. Como é que é isso aí, Ferreto? Vem comigo aqui, ó. Olha só, vamos construir o gráfico f de x igual a elevado na x, ou seja, a função exponencial, né? Analisando essas duas possibilidades, ou seja, as possibilidades do valor A, ou seja, a base estar entre 0 e 1, ou ela ser maior do que o valor 1, beleza? Aqui no item 1, primeiramente, vamos analisar a possibilidade da base ser um valor maior do que 1, tá? Então, para exemplo, pessoal, nós vamos pegar essa função aqui, ó, f de x igual a 2 elevado na x. Repare que a base aqui, ó, vale 2, ou seja, é um número a maior do que 1. Para isso, pessoal, vamos construir uma tabelinha aqui, ó, para alguns valores de x e alguns valores de f de x que nós encontraremos, não é? Olha só, vamos colocar aqui alguns valores de x e aqui uns valores de y. Lembra que f de x nada mais é do que y, sem problema algum, tá? Para começarmos, vamos atribuir alguns valores de x aqui, tá? Eu vou atribuir o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2. Poderiam ser outros valores sem problema algum, tá? Então, o que a gente faz, ó? Pega esses valores de x aqui, ó, e substitua aqui na função. Ou seja, primeiramente, ó, vamos fazer com o x valendo menos 2. Olha só como é que fica. Nós teremos, então, que f de menos o 2 será igual. Então, substituindo o x por menos 2, nós vamos ter 2 elevado na menos 2. Ok? Agora é o seguinte, lembra que quando nós tivermos um expoente negativo, esse expoente negativo faz com que a base ela seja invertida. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter o 1 dividido por 2 elevado ao quadrado, ou seja, o 2 ao quadrado desceu, então trocou o sinal do expoente de menos 2 para 2 positivo aqui. Bom, isso daqui, ó, 1 dividido por 2 ao quadrado é a mesma coisa que 1 sobre
4. E 1/4, pessoal, em decimal, é a mesma coisa que 0,25, ok? Então, para x valendo menos 2, nós vamos ter um y igual a 0,25. Bom, agora pegando, por exemplo, um x igual a menos 1, olha só, f de menos 1, isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 2 elevado na menos 1. Olha só, 2 elevado na menos 1 é o inverso de 2, ou seja, 1 meio, tá? Então, o 2 na 1 desce aqui embaixo, nós temos 1 escondidinho aqui em cima, tudo bem? E 1 meio em decimal é a mesma coisa que 0,5, tudo bem? Então, quando o x vale menos 1, o y vale 0,5. Agora, olha só, para x valendo 0, nós vamos ter 2 na 0. E 2 na 0 a gente sabe que é 1, ou seja, quando o x vale 0, o y vale 1. Agora, o x valendo 1, 2 na 1, o resultado é o 2. E quando o x vale 2, nós vamos ter 2 elevado ao quadrado, ou seja, 4, ok? Então, pessoal, o que nós fizemos até esse momento foi apenas construir aquela tabela de valores de x e valores de y. Nós atribuímos alguns valores de x ali, tá? Alguns positivos, outros negativos, e descobrimos valores de y correspondente. Ou seja, pessoal, com aqueles valores ali, a gente consegue agora, no plano cartesiano, marcar algum conjunto de pontos ali, tá? E com aquele conjunto de pontos marcado, a gente mais ou menos terá o formato do gráfico dessa função exponencial, ou seja, f de x igual a 2 elevado na x. Tudo bem? Vem comigo aqui, ó. Então, pessoal, vamos marcar esses pontos aqui, ó. Quando o x vale menos 2, o y correspondente vale 0,25. Então, vem aqui, ó, no x igual a menos 2, nós vamos ter 0,25. Mais ou menos aqui assim, nós temos o 0,5, já que ali é o 1, né? Então, o 0,25 estará aqui assim, ó, entre o 0 e o 0,5. Então, mais ou menos aqui assim, ó, nós vamos ter o primeiro ponto marcado. O x valendo menos 2 e o y valendo 0,25. 25, ok? O segundo ponto, ó, o x vale menos 1 e o y vale 0,5. Então, menos 1 para o x e 0,5 aqui, ó, para o y, nós vamos ter mais ou menos aqui assim, ó, o segundo ponto, tá? Então, aquele ponto ali nós vamos ter o y valendo 0,5. O terceiro ponto, o x vale 0 e o y vale 1. Ou seja, x vale 0 e y vale 1 é um ponto que está sobre o eixo y. Então, está aqui o nosso terceiro ponto. O quarto ponto, o x vale 1 e o y vale 2. Então, ó, para x igual a 1 e y igual a 2, nós vamos ter aqui assim, ó, o quarto ponto. E no quinto ponto, o x vale 2 e o y vale 4. Então, 2 para o x e 4 para o y, mais ou menos aqui assim, ó. Repara o seguinte, pessoal, se nós pegarmos um x valendo 3, nós vamos ter o 2 elevado na 3, nós vamos ter o 8. Ou seja, vamos marcar esse ponto também, ó, o x valendo 3 e o y valendo 8, é um ponto que está aqui em cima, ó, pessoal. Beleza? Então, pessoal, mais ou menos o gráfico terá essa configuração aqui, ó, essa aparência. Ó, vem lá de cima, vem aqui assim, ó, tá? Muito importante, ó, ele vem aqui assim, mas ele não chega a encostar aqui no eixo x, embora esteja sempre se aproximando dele, tá? Vamos descer um pouquinho aqui, ó, e vamos agora analisar a segunda situação, ou seja, quando a base ela for maior do que 0 e menor do que 1, ou seja, estiver entre 0 e 1, tá? Como exemplo, nós temos aqui, ó, f de x igual a 1 meio, e esse 1 meio está elevado na x. Lembra que 1 meio, pessoal, é a mesma coisa que 0,5, ou seja, é um valor que está entre 0 e 1, ok? Então, primeira coisa, pessoal, vamos construir aqui uma tabelinha, tá? Mais ou menos aqui assim, ó. E vamos atribuir alguns valores de x e descobrirmos o y correspondente, tá? Escolhendo agora alguns valores de x, vamos começar com menos 3, aí vai para o menos 2, menos 1, 0, 1, e 2 tá bom, tá? Vamos começar aqui, ó, com o x valendo menos 3. Ou seja, f de menos o 3, nós vamos ter o seguinte, nós teremos o 1 meio, então, tá? Todo ele elevado ao expoente menos o 3. Pessoal, uma fração elevada ao expoente negativo, para trocarmos o sinal aqui para positivo, ou seja, expoente 3 positivo,
a base será invertida. O inverso de 1 meio é 2 sobre 1 ou simplesmente 2, né? Então, nós teremos dessa maneira aqui, ó, o expoente positivo trocando o sinal. E 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, o resultado é 8, ok? Então, para x valendo menos 3, o y vale 8. Agora, para x valendo menos 2, olha só, f de menos o 2, o resultado será 1 meio elevado, tudo isso daqui, ó, elevado na menos 2. Isso fica como, pessoal? Mesma ideia, ó. Inverta a base, ou seja, inverta 1 meio, fica 2. E nesse caso, fica 2 elevado ao quadrado. E 2 ao quadrado, o resultado é 4. Então, para x valendo menos 2, o y vale 4. Agora, para x valendo menos 1. Beleza, pessoal, olha só. F de menos 1 é igual a 1 meio elevado na menos 1. O número elevado na menos 1 é o inverso desse número. O inverso de 1 meio, pessoal, é o próprio número 2. Ou seja, para x valendo menos 1 meio, o y vale 2. Agora, para x valendo 0, pessoal, um número elevado ao expoente 0, tudo isso daqui se transforma no valor 1. Ou seja, o y vale 1. Agora, para x valendo 1, nós vamos ter 1 meio elevado na 1 ou simplesmente 1 meio. Pessoal, 1 meio é a mesma coisa aqui, 0,5. Agora, para x igual a 2, nós vamos ter o seguinte, f de 2, isso aqui é a mesma coisa que 1 meio elevado ao quadrado. Aí, lembra o seguinte, pessoal, uma fração elevada a um expoente, o que acontece? Esse expoente aqui, ó, ele será expoente tanto do numerador como do denominador. Então, nós vamos ter aqui, ó, 1 ao quadrado fica apenas 1 e 2 ao quadrado fica 4. E 1 sobre 4 em decimal é a mesma coisa que 0,25. Tudo bem? Então, para x valendo 2, nós vamos ter o y igual a 0,25. Pessoal, como nós fizemos anteriormente, nós construímos novamente aquela tabela e agrupamos ali alguns valores de x e descobrimos o valor y correspondente, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Pegar esses valores de x e y e assinalar os pontos ali no plano cartesiano para nós termos mais ou menos a ideia do gráfico dessa função f de x igual a 1 meio elevado na x. Tudo bem? Vem comigo aqui, ó. Então, agora, pessoal, vamos assinalar os pontos aqui, ó. Quando x vale menos 3, o y assume valor 8. Então, vem aqui no plano cartesiano, ó, para x igual a menos 3, nós vamos ter um y lá em cima, um y igual a 8. Então, nosso primeiro ponto está marcado, ok? Agora, o x aqui, ó, valendo menos 2, o y correspondente ao 4. Então, x valendo menos 2, o y correspondente está aqui assim, ó, é o 4. Então, está aqui o nosso segundo ponto. O terceiro ponto é o x valendo menos 1 e o y vale 2. Então, o x menos 1 e o y2 está aqui o nosso terceiro ponto. O quarto ponto, ó, o x vale 0 e o y vale 1. Pessoal, quando o x vale 0, o ponto está sempre sobre o eixo y, tá? 0 e 1 é esse ponto aqui assim, ó. O próximo ponto é o x valendo 1 e o y vale 0,5. Então, ó, o x vale 1 e o y vale 0,5. Então, está na metade dessa distância aqui, ó. Mais ou menos, então, aqui assim, ok? E, por último, o x valendo 2, o y correspondente vale 0,25. Então, ó, o x valendo 2, o y correspondente está metade dessa distância aqui, ou seja, mais ou menos aqui, ó, está o y 0,25. Então, pessoal, agora seguindo os pontos aqui, ó, mais ou menos o gráfico dessa função exponencial terá essa configuração aqui, ó. Veio aqui assim, ó, e sempre se aproxima aqui do eixo x, porém nunca encosta nele, tá? Agora, pessoal, desce comigo aqui, ó, e vamos ver algumas conclusões. Pessoal, essas conclusões que nós vamos ver agora são conclusões muito importantes acerca do gráfico de uma função exponencial, tá? São conclusões muito cobradas em provas, vestibulares e também é muito importante aí para o Enem. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Pessoal, acerca do domínio de uma função exponencial, o que nós podemos dizer? Pessoal, é o seguinte, ó, os valores de x, vamos subir um pouquinho aqui, ó. Os valores de x que podem ser colocados aqui, ó, na função exponencial, eles têm alguma restrição?
Não tem restrição alguma, né? Então, todos os valores de x podem ser colocados aqui, ou seja, são valores de x que pertencem ao conjunto dos números reais. Então, desce comigo aqui, ó. Esse é o domínio da função, ou seja, todos os valores de x que podem ser empregados e, nesse caso, não há restrição alguma, ou seja, são todos os números reais, beleza? Agora, em relação ao contradomínio, pessoal, contradomínio tem alguns livros didáticos que colocam reais, tá? Como sendo contradomínio da função, e outros livros colocam os reais positivos, tá? Isso aqui não importa, vamos deixar apenas com os reais. Agora, o que importa mesmo é esse próximo item aqui, ó. Qual é a imagem da função exponencial? Vamos subir aqui, ó, e analisar, por exemplo, o gráfico dessas funções. Olha só, analisarmos a imagem de uma função através do seu gráfico, pessoal, é simplesmente analisar a seguinte situação: projetarmos esse gráfico aonde? No eixo y. Então, olha só, se nós projetarmos esse gráfico aqui, ó, no eixo y, tu concorda comigo? Olha só essa parte de baixo, projetando ali, ó, tu concorda comigo que a imagem será todos esses valores aqui, ó, vem vindo, só que agora cuidado no seguinte, ó, como eu falei, ó, o gráfico ele nunca irá encostar aqui no eixo x. Ou seja, a imagem nunca será zero. Então, será bolinha aberta no zero. Ou seja, a imagem são os valores de y que são maiores do que zero e vai até o mais infinito. Beleza? Repare que isso aqui acontece a mesma coisa aqui, ó, para essa função. A imagem não muda, ó. Vem. Tudo bem? Vem vindo aqui, ó. Vamos pintando, né? E aqui embaixo nós vamos ter bolinha aberta. Isso por quê? Porque o gráfico, como eu falei antes, ó, nunca irá encostar aqui no eixo x, ou seja, o zero nunca fará parte da imagem da função exponencial. Então, a imagem y maior aqui do que zero, beleza? Vamos escrever isso, ó. Vem aqui, ó. Vamos escrever aqui, ó. Então, a imagem, a gente pode escrever assim, ó. São os valores de y que pertencem aos reais, tal que o y é maior do que zero. Tudo bem? Agora, olha aqui, ó. O gráfico é a curva exponencial, tá? Assim como na função do segundo grau nós temos a parábola, a curva exponencial é o nome do gráfico da função exponencial. E essa curva exponencial, ela passa pelo ponto, aqui nós vamos ter que completar. Vem comigo aqui, ó. Sobe novamente, vamos no primeiro gráfico lá, ó. Mais ou menos aqui assim. Reparem que esse gráfico aqui, ó, sempre está passando por esse ponto aqui, ó, 0 e 1 aqui em cima, ou seja, está passando aqui assim, ó, tá? E também está passando aqui, ó, no x igual a 0 e o y igual a 1, ou seja, nesse ponto aqui, ó, no y igual a 1, o gráfico tanto da função 2 elevado na x passa no 1, como da função 1 meio elevado na x também passa no 1, tá? Então, na função exponencial, pessoal, não há como não acontecer isso. O gráfico da função exponencial sempre irá cruzar o eixo y lá no ponto 0 e 1, ok? Olha o próximo item aqui, ó. O gráfico ele não toca o eixo x e não passa, né, pelos quadrantes 3 e 4, pessoal. Ou seja, o gráfico, repara o seguinte, ó, vamos subir aqui, ó. O gráfico ele está inteiramente localizado no quadrante 1 e no quadrante 2, tanto na função onde a base é maior do que 1, como na função com a base entre 0 e 1. Ó. O gráfico está no primeiro quadrante e no segundo quadrante. Ele nunca está aqui no terceiro e no quarto quadrante. Beleza? Desce aqui, ó. Vamos falar agora o seguinte, ó. Para A maior do que 1, ou seja, a base maior do que 1, a função ela é o quê? É uma função, pessoal, crescente. Essa é uma das principais diferenças aqui nessas duas situações de gráfico. Olha só, quando a base aqui ó, for maior do que 1, tu pode ter certeza que o gráfico ele é crescente, tá? Agora, quando a base na função exponencial assumir valor entre 0 e 1, nós temos o gráfico aqui ó, decrescente. Tudo bem? Então, vem aqui embaixo, vamos completar aqui também. Para A entre 0 e 1, a função ela é decrescente. Ok? Pessoal, agora sobe comigo aqui, ó. Eu quero falar olhando para você dessas características aí. Pessoal, essas conclusões são muito importantes, tá? Vamos analisar aqui, ó, para a base sendo maior do que 1. Repara o seguinte,
A imagem, pessoal, desse gráfico aí, são os valores de y que são maiores do que zero, ou seja, vai do zero aberto até o mais infinito. Beleza? Outra coisa, pessoal, os valores de x. Na função exponencial, não há nenhuma restrição acerca dos valores de x, ou seja, o domínio, que são os valores que o x pode assumir, são todos os números do conjunto dos números reais. Ok? Outra coisa, pessoal, reparem que o gráfico da função, tanto crescente como decrescente, o que acontece? Esse gráfico está cruzando o eixo y ali no y igual a 1. Ou seja, o ponto 0 e 1, x valendo 0 e y valendo 1, é um ponto que sempre pertence ao gráfico de uma função exponencial. Beleza? Como nós vimos também, é muito importante analisar a situação dos quadrantes, tá? Na função exponencial, nós temos que o gráfico dessa função exponencial está sempre no primeiro e no segundo quadrantes, tá? Não há gráfico no terceiro e quarto quadrantes, isso porque o gráfico ali, ó, ele sequer intersecta o eixo x, tá? Ele vai sempre se aproximando do eixo x, mas ele nunca vai encostar ali no eixo x. Beleza? Outra informação, pessoal, quando a base é maior do que 1, gráfico crescente. Quando a base é menor do que 1, o gráfico é decrescente, ou seja, a base entre 0 e 1, o gráfico é decrescente. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Vamos descer um pouquinho aqui. Aqui embaixo está bom. Aí o aluno costuma perguntar o seguinte: Ferreto, por exemplo, uma função assim, ó, f de x é igual a 5 elevado na x. Como é que é o gráfico disso daqui, ó? Aí é o seguinte, pessoal, reparem que nós temos uma função exponencial, isso porque a nossa variável encontra-se no expoente, e a primeira coisa que você bate o olho, ó, é em relação à base. Nesse exemplo aqui, ó, a base é o que, pessoal? A base é um valor a maior do que 1. Isso significa o gráfico crescente, tá? Então, mais ou menos, nós teríamos esse gráfico assim, ó. Vamos colocar aqui o nosso eixo x e vamos colocar aqui assim, ó, mais ou menos o nosso eixo y. E esse gráfico aí, pessoal, terá mais ou menos essa configuração aqui, ó. Vem aqui, ó, tendendo sempre a infinito. Beleza? Que nós falamos, ó, esse ponto aqui, ó, certamente é o ponto 1, mas de repente você pode estar se perguntando o seguinte: por que aqui é 1 sempre? Pessoal, onde cruza o eixo y é exatamente x igual a 0, não é verdade? Então, se nós pegarmos f de 0, não será 5 elevado a 0? E 5 elevado a 0 não é 1? Ou seja, para valor de x em uma função exponencial valendo 0, nós vamos ter sempre o y correspondente valendo 1. Beleza? Então, esse ponto aqui, ó, é um ponto sempre na função exponencial. Agora, por exemplo, se nós pegarmos aqui um x valendo 2, quanto é que é o y correspondente? Pessoal, substitua o x por 2. Nós vamos ter, então, colocando um 2 aqui assim, ficaremos com 5 elevado ao quadrado. E 5 elevado ao quadrado é 25. Lembra o seguinte, pessoal, ó, o 25 aqui, ó, nada mais é do que a imagem da função f para x igual a 2. Tudo bem? Olha um outro exemplo aqui, ó. Imagine f de x é igual a 0,6 elevado na x. Repare que nós temos novamente aqui uma função exponencial, isso porque a variável encontra-se aqui no expoente. Nesse caso, nós temos a base aqui ó, valendo 0,6, ou seja, essa base ela é maior do que 0 e menor do que 1. Isso faz com que o gráfico dessa função seja o gráfico de uma função decrescente, não é verdade? Então, olha aqui, ó, vamos colocar aqui o nosso eixo y e vamos colocar aqui assim ó, o nosso eixo x. Esse gráfico aí, ó, pessoal, mais ou menos é caracterizado por uma curva assim, ó, e vai se aproximando do x, mas ele nunca vai encostar ali no eixo x. Beleza? Como nós comentamos, ó, vai cruzar aqui ó, exatamente no 1, porque nesse ponto aqui, ó, estando sobre o eixo y, o que vale 0? É o seu x. Então, colocando aqui ó, f de 0, nós vamos ter o quê? O 0,6 elevado a 0, e isso aqui vale 1. Ou seja, quando o x aqui vale 0, nós vamos ter um y valendo 1. Então, temos aqui o ponto onde o gráfico está cruzando o eixo y. Tudo bem?
Pessoal, então nessa aula estudamos o gráfico da função exponencial. Na próxima aula, pessoal, é muito importante. Nós vamos estudar o gráfico de funções, onde a variável encontra-se no expoente e são gráficos muito parecidos com esses aqui que nós acabamos de ver. Beleza? Pessoal, se você gostou da aula, clica ali em curtir, tá? Faça comentários e nós nos vemos aí na próxima aula. Um abraço e até mais.